8 horas 28 minutos em pauta, mais um em pauta para você ligado, Rádio Câmara de Sete Lagoas 103,5, também acompanhando pela TV Câmara, canal 11.2 e as nossas redes oficiais Câmara Municipal de Sete Lagoas. E hoje estou recebendo no Em Pauta o vereador Rodrigo Braga. Vamos falar de convivência democrática e o Rodrigo Braga está bem acompanhado. Ele está com a Laís Silva, que é professora, a Flávia Junqueira também professora e a Brígida Cristina, professora, que são da Escola Estadual Sinhá Andrade. E hoje, dia 7 de junho, é dia da liberdade de imprensa. Portanto, Rodrigo, prazer em recebê-lo mais uma vez no nosso Em Pauta. Bom dia, Ednilson. Bom dia, Sete Lagoas, todos que nos ouvem pelos meios de comunicação dessa Casa Legislativa. É uma honra mais uma vez ser convidado para esse programa que tanto faz bem à população no sentido de informação e notícia. Realmente estou bem acompanhado, né? Estou com meus alunos. Nós estamos aqui hoje acompanhados de professoras, que daqui a pouco a gente vai nominá-las, e também os meus alunos da Escola Estadual Sinhá Andrade. Sejam bem-vindos, pessoal. Bom dia. Bom dia. Então, Sete Lagoas, é uma honra estar com vocês mais uma vez. Que bom receber todos esses alunos. O estúdio fica bem mais charmoso. Flávia Junqueira, prazer em recebê-la aqui no nosso Em Pauta. Igualmente, bom dia. Bom dia a Laís Silva, também professora. Bom dia, Laís. Bom dia, pessoal. Bom dia, Sete Lagoas. Brígida Cristina, professora. Prazer em recebê-la. Não, obrigada. Bom dia. Bom dia, alunos. Bom dia, Sete Lagoas. Bom dia a todos. Para você acompanhando Rádio Câmara 103,5 e também a TV Câmara canal 11.2 digital, a gente está no dia importante que é a liberdade de imprensa, 7 de junho, e a gente vai falar um pouco sobre convivência democrática. E para começar, Rodrigo Braga, eu pergunto para você, o que é democracia, você que é um parlamentar da Câmara Municipal de Sete Lagoas? Democracia nada mais é do que um regime cuja origem do poder vem do povo. Em um governo democrático, todos os cidadãos possuem o mesmo estatuto e têm garantido o direito à participação na política. E isso é uma luta de décadas, né? O direito ao voto, o direito a escolher o seu representante, o direito a escolher o seu regime, e nós estamos atualmente no Brasil em um regime democrático em que as pessoas têm o direito à fala, direito à defesa, direito a se posicionar. Isso é tão importante, né? Porque a gente passou a nossa última eleição presidencial, por exemplo, foi uma eleição muito populista, e que acabou que as pessoas se dividiram muito entre democracia, falta de democracia, e essa foi a grande questão daquela eleição. E a gente esqueceu de levar em consideração que aquele embate político, aquele diálogo político, nada mais era também do que democracia, que é o direito do outro escolher o seu representante. Eu pergunto para você, Flávia Junqueira, que é professora, e o objetivo principal de conhecer a Câmara Municipal de Sete Lagoas? Na verdade, o espaço aqui, né, para a gente estar falando, e nós estamos com um projeto que veio até da Secretaria Estadual de Educação, a todas as escolas estaduais, para a gente trabalhar essa questão da convivência democrática. Então, a gente tem, né, trabalhado dentro da escola isso, e esse espaço aqui é interessante para a gente levar, né, para o conhecimento de todos, porque a convivência democrática em todos os ambientes a gente tem que ter. É um campo da educação também importante, né, na questão das relações interpessoais, a gente ter essa boa convivência, né, para as coisas caminharem, né? Quando a gente fala em democracia, professoras, falar agora com a Laís Silva, Laís, a gente começa essa democracia dentro da própria casa, né? A gente faz democracia o tempo todo. Isso mesmo. Essa democracia, ela começa de berço, né? E na escola a gente reforça essa boa convivência, reforça os direitos e deveres, né, de cada um, e que cada um tem seu espaço, mas respeitando o espaço do próximo também. Então, nós começamos essa democracia em casa e reforçamos na escola. Exato. Brígida, vou colocar você na conversa, como professora também. Essa democracia você passa a conviver diariamente com os alunos. Você sente que hoje vivemos um país mais democrático ou menos democrático? Em virtude das redes sociais, dos fake news, qual o equilíbrio que você encontra? Eu acho que é mais democrático, só que está precisando os alunos entenderem esse equilíbrio, perceber o que é verdade, o que é fake news, para poder direcioná-los melhor, porque eles acreditam às vezes no fake news que vai acontecer e não acontece.
Então, eles têm que saber dosar, né? Aprender mesmo a ver o que era ou não verdade, para poder falar sobre. Porque aí você fica só disseminando discursos que são inverdades, fake news, na verdade. Então temos que achar um ponto de equilíbrio, né, gente? É isso. Rodrigo Braga, você que é um parlamentar, convive diariamente com essa tal democracia, né? A gente percebe que, às vezes, um discurso mais acalorado, às vezes um discurso mais suave. Então você, como parlamentar, vai pontuando sempre. Então essa é a democracia, as pessoas saberem entender quando você tem que agir um pouco mais forte, quando você tem que fazer um discurso mais leve, mais sereno e às vezes também mostrar a realidade para as pessoas. E isso é democracia, Rodrigo. Na verdade, é exatamente isso. É você se posicionar de forma a não tirar o direito do outro. Né? Eu acho que hoje é o dia, inclusive, da liberdade de expressão, e a gente fala o tempo todo, liberdade de expressão, eu tenho o direito de me expressar, tá, mas só que a liberdade de expressão, ela tem um limite, e o limite dessa liberdade de expressão é o respeito ao outro, né? Só que a gente está falando de liberdade de expressão na imprensa. Na imprensa, e certo. O objetivo da imprensa, na verdade, é noticiar informações e a gente não pode tolir os profissionais da imprensa de fazê-lo. E a questão democrática é justamente essa. É a hora que eu consigo me posicionar de forma, às vezes, mais veemente, de forma a dialogar, de forma a ir para o embate, de forma a ir para um protesto. Então, existem formas de se garantir a democracia, levando em consideração que o objetivo da democracia é manter o direito do outro, nos entendermos como iguais, num contexto isonômico, né? Temos isonomia, somos iguais em direitos e em deveres. Verdade. E a gente percebe que um passado não muito distante, a gente tinha uma democracia, às vezes, um pouco mais tranquila, né? Com a chegada das redes sociais, a gente percebe que as pessoas andam não entendendo isso que você acabou de dizer, Rodrigo, dessa divisão, de saber entender o outro, né, a empatia, de entender e saber até onde vai a posição do outro, para a gente possa fazer uma discussão saudável. Então, essa é a democracia que queremos o tempo todo, né, professora? Sim, justamente. Aqui, eu te pergunto, Flávia, como é que a gente faz para construir e desenvolver os princípios da convivência democrática na escola? Então, na escola, a gente tem que criar espaços de escuta e inclusão para perspectiva de meninas, mulheres, pessoas negras, pessoas LGBTQIA+, e pessoas com deficiência. É fundamental para a efetiva convivência democrática, combatendo a violência, consolidando os canais de troca e de diálogo. Você consegue, Rodrigo, entender o porquê, às vezes, as pessoas têm essa dificuldade de poder entender? A gente vê muito ataque a negros, a classe LGBT. Essa democracia, a gente precisa colocar ela num patamar onde as pessoas precisam se respeitar? Nós temos um problema sério de cultura, né? De racismo e de preconceito estrutural. A gente já cresce entendendo que o outro é diferente, que o outro é menor e que o outro é errado, que o outro é pecador e que o outro tem que ser diminuído. Então a gente já cresce nesse contexto. Então o grande problema é esse, porque a gente cresce entendendo que o outro está errado nas opções e nas escolhas dele, inclusive na cor da pele, que nem é escolha, né? A gente já nasce preto, a gente já nasce branco, ou a gente já nasce amarelo, mas a gente já nasce. Então, não é uma questão de escolha. Então, as pessoas precisam entender essa diversidade, esse pluralismo que existe em nosso país como algo bom. Algo que nos fortifica, que nos faz uma nação alegre, diversificada, um povo de energia. É isso que nos motiva a estar à frente, a caminhar de verdade. E só que nós lidamos, né, há um tempo, durante décadas, com essa questão do preconceito, com a questão do racismo, um racismo estrutural que não acontece só no Brasil, mas é um racismo a nível mundial, né? E que a gente precisa consolidar isso como crime. Na verdade, se entende-se como crime e não é uma questão de, eu acho, eu penso, não. Você tem que entender que se você chamar uma pessoa de macaco, você vai preso.
É só isso. Então, entende que a democracia, essa questão da liberdade de expressão tem um limite? E a consequência. Tem uma consequência. O que é crime, é crime. Se você chamar uma pessoa de macaco, você entregar uma banana para ela, você vai preso. Você vai preso porque racismo é crime. Inafiançável, inclusive. E às né? vezes as pessoas vão além só desse tipo de preconceito, né? Elas vão às vias de fato, chega na agressão, né? Sim, que é o pior, né? E a gente percebe esse racismo estrutural, por exemplo, quando você vê que a maioria das empregadas domésticas são negras. Quando você vai, por exemplo, uma novela, por exemplo, no Brasil. Hoje que você começa a ver protagonistas negras em novelas, mas todas eram empregadas domésticas ou babás. Né? Se você vê uma criança branca com uma pessoa negra com um bebê branco na mão, automaticamente sua mente já fala assim, é a babá da criança. Nós estamos melhorando, né, Rodrigo? Mas ainda estamos muito atrasados com isso. Exatamente. Muito ainda. Precisamos melhorar muito. Laís. Mas a escola, só um parêntese, que a escola tem ajudado nesse processo. Né? A própria Secretaria de Educação tem enviado projetos a todo instante, inclusive até às vezes até cansativo para nós professores, né? Mas que desenvolve isso, que trabalha essas questões e que realmente vai contrapor a vida do cidadão lá na frente. São projetos importantes, simples, mas importantes. Hoje não é apenas lecionar a matéria, né? Hoje você tem que ter um contexto mais completo, né? É mais complexo. Faz uma pergunta para você, Laís. Como professora, quem nunca, né? Você já conviveu e presenciou algum tipo de preconceito dentro de sala de aula? Ah, sim, com certeza. Eu tenho pouco tempo na educação, mas o tempo que eu tenho eu já presenciei. A gente tenta mediar, né? Quando acontece e orientar, né? Passar para os canais de direção, né, para orientar o aluno da melhor forma possível para que aquele ato não aconteça novamente. Brígida, você também professora, qual a reação dos pais quanto a isso? Você já conviveu com esse tipo de situação? Quando chega aos pais, os pais são chamados para algum tipo de situação, né, de preconceito dentro da sala de aula? Qual a principal reação? Os pais estão atentos também a isso? A primeira é a negação. Não acredita que o filho, porque ele tem um comportamento em casa e lá apresenta outro comportamento. E eles acreditam no que o filho está falando. Tanto é que eu já trabalhei numa escola que os filhos falaram com os pais, aí foram falar com a diretora sobre o que estava ocorrendo, só que na sala tinha câmeras. Então, a diretora colocou as câmeras, eles perceberam o comportamento dos filhos e vieram falar, não, vocês estão certos. Então, nesse caso, tinha uma câmera para provar o comportamento deles, mas em outros casos não. É a nossa palavra. E eles têm que ficar atentos a isso. Tem que ficar atento ao comportamento do filho, se ele está ou não falando a verdade. Para poder até ajudá-lo, para ele mudar o comportamento e tornar-se melhor e não fazer mais aquele tipo de situação com o outro, né? A escola acaba sendo uma extensão do lar, né? Flávia, por que podemos dizer que a escola é um espaço bem democrático? É ali que tudo acontece, porque cada aluno, né? Cada um traz consigo de casa uma situação, né? A gente vê que tem aluno que está com problema em casa com a família, com os pais, né? Todo tipo de problema é despejado ali dentro da escola. Justamente, né? Nós temos todo tipo de aluno nesse sentido, né? De cultura também. A questão esse espaço, né, a escola como convivência democrática, né, por ser um local de convívio com a diversidade, na relação e interação com o outro e de aprendizagem da vivência no espaço público, a escola é o local ideal para a aprendizagem dessa convivência democrática. Né? Ali tudo acontece. Né? O aluno, né, como a Brígida falou ali, ele mostra muita coisa do que ele é ali dentro da escola. Muitas vezes, em casa, os pais não acompanham, não têm tempo de estar muito com os filhos. E lá fora, né, fora da casa, né, o convívio dele com as pessoas, né, até fora da escola também, a liberdade, tudo é muito bom lá fora, como se diz. Mas eu acho que a família ela tem que caminhar mais junto com os alunos, né, em relação a essas questões. E esse espaço de convivência democrática, a gente tem que trabalhar de forma intensa mesmo com os nossos alunos, para eles terem consciência da importância, né, disso.
Porque senão você perde, isso reflete diretamente na sociedade, nas questões mesmo do próprio racismo, né, de todas essas situações que a gente falou. Então eu acho que a escola o investimento tem que ser alto na educação, né, no Brasil. Eu acho que a gente tem que melhorar mais isso ainda. Né, tem que mostrar para os alunos, para a gente ter uma sociedade mais justa em todos os aspectos. É uma luta incansável, né? Sim, justamente. É como o Rodrigo falou agora há pouco, né, Rodrigo? O governo está ali sempre apontando o dedo, vamos, né, cuidar, vamos prestar atenção o que acontece dentro da sala de aula. Você também, como professor, Rodrigo, além de vereador parlamentar, qual a maior dificuldade que você vê nos dias de hoje de tentar inserir essa democracia mesmo, na percepção da palavra, nos alunos? Porque a gente tem uma diversidade de posicionamentos de cada um tem uma identidade diferente. Qual a maior dificuldade dentro da sala de aula, claro, além de lecionar, também colocar isso na cabeça das crianças, dos adolescentes? Eu não vejo dificuldade enquanto escola, porque eles conseguem entender a escola como um processo democrático enquanto estão lá dentro. Eu acho que a dificuldade dos alunos é entender essa democracia num sistema governamental que, às vezes, não permite que essa isonomia, que essa igualdade aconteça no contexto de trabalho, no contexto de vivência, no contexto da saúde, da própria educação, não a educação enquanto escola, mas a educação enquanto direitos iguais para todos. Então, a dificuldade dos alunos pode ser nesse sentido. No contexto escolar, eu acho que eles conseguem, eu percebo, por todas as convivências e projetos que a gente faz todos os dias, né, gente? Que há uma tranquilidade com relação a isso. Cada um tem um papel, todo mundo é protagonista, Isso todo mundo que eu ia consegue falar. fazer, todo mundo é autor, cada um pega uma parte de um trabalho e faz, ele se desenvolve bem. Inclusive, nós estamos aqui com 2 turmas do EJA, 2, né? Isso. 2 turmas do EJA, e que são pessoas que estão acertando o passo. E olha, isso é entender um processo democrático. Exato. Sim. Olha, eu preciso correr um pouquinho para eu poder ocupar um lugar lá na frente, né? E a E gente... tentar alcançar os outros, né? Não, e já estão alcançando. Claro, sem né? dúvida. Inclusive tem uma turma formando agora. E a gente está aí feliz com isso. Então, eu acho que dentro do contexto escolar, não existe esse problema. Existem problemas esporádicos e tal por causa de uma questão de educação, porque os pais hoje terceirizam a educação para a escola, né? O filho deveria vir educado de casa, mas a gente tem que educar ele na escola, que o pai esqueceu de educar lá na casa. E acho que é obrigação dos professores. Mas eles conseguem entender isso muito bem. A dificuldade é quando eu chego, por exemplo, no mercado de trabalho e entendo que o outro tem mais possibilidades do que eu por causa de uma indicação, ou por causa de um conhecimento, ou porque eu não tive as mesmas oportunidades que o outro teve. É o que a gente fala de meritocracia, né? E não dá para... não, meritocracia a gente entende como conceito de que quanto mais eu me esforçar, mais longe eu vou conseguir chegar. Não, gente, se você não tiver oportunidades iguais, você vai ter que se esforçar mais do que o outro. E às vezes muito mais. Às vezes muito mais. A partir do momento que você entende isso, fica até mais fácil você trilhar esse caminho, né? Sim, sim. Por exemplo, eu tô com 25 anos, eu sou diretor de uma multinacional. Ah, mas meu pai é o dono, tá, cara? Facilitou demais para você, né? Sim, o caminho ficou mais curto. E a gente também, enquanto professor, a gente consegue hoje, o Estado, ele nos convida a todo instante, a cada reunião, né, por área, de entender o aluno em sua singularidade. Tem aquele aluno que trabalha o dia inteiro e que estuda à noite. Então, eu tenho que estar mais atento ao que aquele aluno vai conseguir fazer. Enquanto tem aquele aluno que fica em casa o dia inteiro e que tem tempo de estudar. Então, cada um tem a sua singularidade, que a gente precisa cuidar disso tudo num contexto que é muito grande. Olha, eu passaria o dia todo aqui batendo papo, falando sobre convivência democrática. Você sabe disso, né, Rodrigo? E a gente vai falando e vai surgindo assuntos e tal. Mas se eu perguntar para vocês, meninas, professoras, vocês conseguem citar algum ponto, assim, que vocês conseguiram usar a democracia de uma forma direta e que você sentiu no aluno de lá para cá, a via de mão dupla? Olha, eu falei com esse aluno sobre isso e ele me deu um retorno bem positivo. Já aconteceu algum caso assim? Claro, a gente faz o tempo todo e a gente sabe que reflete, mas aquele que fala assim, pontual. Olha, tive um caso assim que eu falei, alguma de vocês, que eu tive com uma situação, falei para o aluno e ele voltou com uma resposta bem positiva. Talvez tenha desembolado algum problema em casa, que é parte democrática.
e a liberdade de imprensa. Com você, Rodrigo? Teve o nosso projeto que a gente trabalhou a questão do protagonismo, que foi aquela questão do desfile na escola, né? E a gente não trabalhou o desfile como um desfile de beleza, mas das pessoas se mostrarem das formas mais diversas. A gente não mudou nada de ninguém, a gente mostrou os alunos como eles eram e trabalhamos isso em sala de aula. E eu lembro que teve uma aluna que falou assim com o Hugo, né? Falou Isso, com professor professor Hugo, assim, que ela vinha de situação bem complexa da vida cotidiana e que ela falava assim que na vida dela era um dia de cada vez e que ninguém nunca havia percebido e que ela nunca tinha se mostrado para as pessoas e que aquele simples ato ali fez com que ela repensasse toda a história dela, se sentisse bonita e tivesse mais coragem para lutar pela felicidade dela. Toda ação tem uma reação. Coisa simples, uma coisa boba, né? Mas que na vida daquela pessoa teve um significado enorme. Brígida, em cima do nosso tema, que é a convivência democrática, você gostaria de pontuar mais alguma coisa? Não, acho que já conversamos bastante, só que eles têm que pensar mais, né? Sempre refletir. Você é mineira? Não. Percebi pelo sotaque. Obrigado, viu, Brígida, pela sua participação. Eu que agradeço. Volte mais vezes aqui no nosso Em Pauta, na Rádio Câmara de Sete Lagoas. Já visitou todas as dependências da casa, Rodrigo? Ou veio na rádio primeiro? Nós vamos visitar agora. Vai ser legal, hein? Vai ser ótimo, vocês vão Vai ser gostar. legal, vai ser legal. Ô, Laís, mais alguma coisa que você gostaria de pontuar? Não, tá tranquilo, foi enriquecedor, né, a conversa que a gente teve aqui. Acho que eles vão sair daqui transformados, né, pessoal? É isso aí, viu, gente? Bom, ô Flávia, pontuar mais alguma coisa? Obrigado pela sua participação. Obrigada a você. Esse momento é muito importante aqui para a gente, né? Para os meninos, inclusive. E é um dos projetos que a gente está desenvolvendo na escola, né? Essa questão da convivência democrática. A gente volta outras vezes, que eu acho que é importante mostrar isso para as pessoas, né? O que é feito dentro da escola também. A cada Né? ponto positivo pode Sim. voltar. E aqui alcança, né? Pessoas distantes aqui, né? Sim. Da, A gente do vai para o centro, YouTube, dessa a gente parte vai para o central. podcast, Nós o vamos material fica exposto aí, justamente. e repassar para os alunos mostrarem aos sim. pais, né? Até os demais que não estão aqui, Certo. outras escolas, outros professores. Né? Rodrigo Braga, Dia da Liberdade de Imprensa, jamais a tal da mordaça, né? Deixa o pessoal ficar à vontade para, né? E a gente tem muito cuidado em divulgar as coisas sérias, né? Sem fake news. E você, como vereador, Rodrigo, eu te admiro bastante e sempre enriquecedor aqui quando você aparece na Rádio Câmara. Obrigado, Edmilson. É uma honra estar aqui, como eu disse. Com relação à liberdade de expressão, quero parabenizar todos os profissionais da comunicação, tanto da Câmara como da nossa cidade, né? Por esse dia tão especiais a eles, que diz respeito diretamente à missão deles. E é isso, trabalhar com responsabilidade, trazer as notícias com responsabilidade, porque, querendo ou não, vocês lidam com vida de pessoas. E isso não é brincadeira, isso é muito sério, né? Então, assim, que vocês continuam fazendo esse trabalho ímpar que sempre fizeram. Gostaria só de um parênteses, que amanhã é dia de Corpus Christi, né? Querida Sete Lagoas. E Corpus Christi é o dia da instituição da Eucaristia. Para quem não é católico, Corpus Christi é o dia da Santa Ceia. Foi aquele dia que Jesus instituiu a Santa Ceia com um único objetivo: nos ensinar a partir o pão, a se colocar no lugar do outro, a dividir o que temos. Então, que a gente viva esse feriado amanhã nessa perspectiva de entender que para eu estar bem, eu preciso estar em comunhão com o outro. Não dá para eu estar bem se quem está ao meu lado não está. Então, mais atenção ao outro, vamos partilhar a vida, partilhar as alegrias, as energias boas, porque é isso que vale. No final, o que contam são os momentos. Obrigado mais uma vez, gente. Fizemos mais um Em Pauta com a presença do vereador Rodrigo Braga e o tema Convivência Democrática, as professoras Laís Silva, Flávia Junqueira e também a Brígida Cristina e os alunos da escola Sinhá Andrade. Obrigado pela participação, gente, e a visita, tá bom? Em Pauta de hoje, ficando por aqui, Rádio Câmara 103,5, TV Câmara, canal 11.2 e as redes sociais Câmara Municipal de Sete Lagoas.